Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.228 dólares. E hoje o nosso objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento do preço para falar um pouquinho dessa recuperação que estamos tendo. Vamos começar aí do diário e ir até tempos gráficos inferiores para a gente identificar pontos importantes que o Bitcoin precisa se manter acima e outros que ele precisa romper. Além disso, vamos fazer uma análise de sentimento aqui utilizando o Tensor Charts, além, é claro, de falar um pouquinho sobre o S&P que sim ainda continua correlacionado com o Bitcoin. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui no diário para relembrar para vocês a situação do Bitcoin, que continua em tendência de alta, tá? O Bitcoin continua respeitando aqui a nossa média exponencial de 72 períodos e a nossa linha de tendência do triângulo ascendente, que é um padrão que tem maior probabilidade de romper para cima, principalmente depois de uma tendência de alta, tá? Então, no diário, eu ainda acho que é cedo pra gente falar que a principal probabilidade é a gente romper aqui abaixo e fazer novas mínimas em 7, 6 mil. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente sim tá naquele último suporte, né? Se o preço perder essa região do fundo entre os 8.800 e os 8.600, 8.700, eu realmente vejo que a gente vai ter um movimento muito forte e muito volátil para baixo, ok? Mas vamos discutir também sobre a possibilidade de termos esse movimento para cima. Afinal, a gente está num movimento aqui, num triângulo ainda, um triângulo que é um padrão de continuação e que mesmo se acabar não rompendo para cima, o preço pode ficar aqui dentro desse triângulo por muitas semanas, até meses ainda. Esse triângulo só finaliza lá em setembro, ok? Então, já que esse triângulo ainda tem muito espaço para acontecer, para o preço ficar dentro dele, eu também vou procurar outros padrões gráficos dentro desse triângulo, tá? E no diário, eu acho que eu consegui achar um padrão gráfico que vai ditar a tendência do Bitcoin de uma maneira mais clara. Eu acho que se a gente traçar esta linha de tendência aqui, desses três últimos topos que a gente formou, e esta outra linha de tendência com esses três últimos fundos, nós conseguimos formar outro padrão de continuação. Isso aqui é uma bullish falling wedge, né? Um padrão que tem a maior probabilidade de romper para cima, porém também pode romper para baixo. Então, eu realmente ficaria de olho nesse padrão. No 4 horas a gente vai deixar ele um pouco mais bonito, tá? Mas eu realmente ficaria de olho nesse padrão aqui e no rompimento dele, correto? Indo para o 4 horas, a gente já vai identificar melhor esse padrão e ver que ele está em confluência com pontos importantes. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês que a nossa nuvem de Ichimoku está justamente nessa região aqui, correto? Assim como o nosso ponto de controle. Então, essa região aqui, entre os 9.370 e os 9.520, é uma região, para mim, de extrema resistência e é uma região que o Bitcoin precisa ultrapassar para a gente voltar a ter uma maior probabilidade de alta, tá? Enquanto não passar essa região, eu ainda encaro a gente numa tendência de baixa no 4 horas, como mostram os nossos indicadores, e como uma maior probabilidade da gente fazer uma correção, né? Como a gente estava fazendo aqui no nosso padrão em V, agora está fazendo mais uma onda aqui, e eventualmente a gente acabar rompendo para baixo, né, para no mínimo ir testar essa região dos 8.800 novamente, tá? Mas vamos falar sobre isso um pouco melhor em tempos gráficos inferiores, correto? Se eu for no 1 hora aqui, eu já vou mostrar para vocês que o Bitcoin está rompendo uma zona extremamente importante, tá? E uma zona que pode dar suporte para ele a partir de agora. Essa zona aqui é a região entre os 9.170, que era uma região importante do rompimento, e os 9.040 dólares, sim. Essa é uma região de suporte que eu não quero ver o Bitcoin perdendo, tá? Porque se perder essa região, nós estaríamos perdendo esse fundo aqui, além de que estaríamos perdendo a linha de tendência do triângulo novamente, né? Então, a gente teve uma armadilhazinha aqui, mas se o preço perder de novo a linha de tendência do triângulo e essa zona de suporte, para mim vai ser um sinal de fraqueza muito ruim para o preço, correto? Se eu traçar um Fibonacci aqui também, provavelmente vai ser uma zona aqui importante, né? A gente está ali na zona de 0,5 de Fibonacci.
Detalhe, o preço ele pode continuar essa tendência de alta em tempos gráficos menores e a gente teria que refazer esse nosso Fibonacci, até mostrando aqui, se a gente, por exemplo, fosse até essa região dos 9.300, que essa região de 0,50618 iria ter uma confluência muito grande dessa região próxima aos $9.000 e da linha de tendência do triângulo, tá? Então eu ficaria de olho nesta região aqui, como uma região que, se o Bitcoin perder, a gente deve testar o fundo e, se não conseguir segurar, a gente reverter a tendência, correto? No 15 minutos, eu já consigo ver uma tendência de alta aqui, né? A gente teve uma tendência de alta no 15 minutos, a gente teve um padrão de continuação aqui, rompeu esse padrão, sim, com muita ajuda do S&P, como eu vou mostrar para vocês, mas rompeu e nesse momento está acima das zonas de resistência, acima da zona do ponto de controle, que é em 9.140, tá? Então, no 15 minutos, a situação parece interessante para o Bitcoin, mas como eu disse para vocês, como o 4 horas e o 1 hora ainda tem muita resistência acima, eu ainda não fico muito otimista com o Bitcoin, já que há muita resistência para a gente romper, para a gente ir para uma tendência de alta. E um detalhe importante, muita dessa subida do Bitcoin hoje pode ser explicada pelo S&P, tá? Se eu adicionar aqui o S&P para vocês, vocês vão ver que a gente se correlacionou perfeitamente hoje, tá? Olha só que interessante. Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Olha só, até o nosso fundo aqui, hoje de manhã, lá às 10, 11 horas da manhã, foi igualzinho no S&P. O S&P teve um pump, um dump, seguido de um pump, né? E o Bitcoin fez a mesma coisa. Desde lá, o S&P está fazendo novas máximas juntamente com o Bitcoin. Ou seja, a correlação ainda é muito visível. E eu vejo aqui que, no momento, o S&P está fechado, mas que nós estamos numa situação bem importante aqui nele, tá? Deixa eu chegar mais próximo no gráfico para vocês enxergarem. A gente está numa zona de resistência que, se a gente ultrapassar, a gente pode ir rapidamente e testar essa zona superior aqui dessa nossa bandeira, correto? Ou quem sabe até essa zona do ponto de controle nos 3.100. Então, se o S&P conseguir dar esse pump aqui de mais 1,5%, quase 2%, a gente pode ver o Bitcoin pumpando e, quem sabe, tentando romper as zonas de resistência lá que a gente mostrou para vocês em 9.400, 9.500, correto? Eu ainda acho que a gente está muito relacionado com o S&P e, como os fundamentos do S&P estão apontando para baixo, eu realmente ainda estou receoso em fazer grandes entradas aí, me posicionar muito em ativos de risco, e o Bitcoin é um deles, correto? O Bitcoin, inclusive, ele está sendo mais volátil que o S&P. Beleza, investidores? Então, a análise técnica é isso, tá? Eu vejo que em tempos gráficos maiores, o Bitcoin ainda está em tendência de baixa, ainda tem fortes resistências para serem rompidas, mas que no curto prazo a gente fez um movimento legal de alta e agora a gente tem uma zona de suporte para tentar segurar a alta do preço, ok? Se perder essa zona, é problemas. Assim como, se romper o nosso padrão que a gente desenhou lá do diário, seria muito bom para o Bitcoin, e aí a gente já teria que começar a olhar para ele de uma maneira mais bullish, olhar mais para cima para oportunidades de compra, correto? Vamos lá, falando um pouco agora da análise de sentimento, tá? Primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui é o nosso Open Interest, e eu vejo um comportamento aqui muito ruim para alta no Open Interest. Qual que é esse comportamento? É o preço fazendo novas máximas e o Open Interest caindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas estão sendo estopadas e liquidadas saindo da operação. Se isso acontece, tipicamente é um sinal de que as instituições estão distribuindo, correto? Porque quando as pessoas são estopadas, elas, num movimento de alta, elas acabam comprando a mercado, dando liquidez para as instituições encherem o carrinho e mandarem para o outro lado. Então, eu vejo aqui uma queda significativa de quase 700 milhões do Open Interest até os 670, tá? Chegou a 660, agora deu uma subidinha aqui para os 662, ou seja, 40 milhões de queda no Open Interest nessa alta do Bitcoin não é algo bom de se ver, tá? É algo preocupante. Outro detalhe aqui do Open Interest que eu queria mostrar é onde as instituições estão tentando manter o mercado, correto? Nesse momento eu consigo ver que temos muito mais ordens de venda do que de compra. Pelo menos
próximo e até as regiões importantes que a gente estava mostrando para vocês. No 1%, vocês podem ver que a gente tem uma predominância gigantesca aqui das ordens de venda, né? A gente pode ver ordens grandes aqui. E em um prazo um pouquinho maior, naquelas regiões de resistência que eu falei, a partir ali de 9.300 e tanto, 9.500, nós também conseguimos ver muitas ordens aqui de instituições tentando não deixar o preço ultrapassar essa região, tá? Então, assim, eu vejo a gente numa situação bem parecida com o que a gente estava aqui, olha só. O preço tenta subir, mas tem muita instituição acima fazendo força para ele não conseguir. Pode acontecer? Pode. Mas, tipicamente, essas instituições, elas operam para o lado certo, né? Então, investidores, é isso que eu vejo para o Bitcoin agora no sentimento, correto? Falando um pouco mais de indicadores de posicionamento, que são indicadores que estão mostrando uma situação um pouco mais positiva da análise de sentimento. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o funding. O funding que ficou vermelho, tá? O funding ficou vermelho. E, ao meu ver, foi uma boa oportunidade para acumular quando ele fez isso. Deixa eu até mostrar o ponto que ele fez. Foi bem aqui embaixo, nessa região dos 8.950, olha só. Ele teve uma oportunidade aqui quando ele ficou vermelho de uma possível acumulação, como vocês podem ver. Isso é um bom sinal, tá? É um sinal de que as instituições acumularam e que essa nossa correção pode ou ter acabado ou estar próxima do fim. Então, esse vermelhinho aqui me deixa mais otimista, por exemplo, para se o Bitcoin ir lá cair de novo nos 8.800, para a gente ter um fundo duplo. Se a gente estivesse caindo sem ficar com esse funding vermelho, ou seja, sem mostrar que a oferta estava muito grande, seria um sinal de preocupação se o preço voltasse a cair. Mas agora, se cair lá de novo, a gente pode sim estar de olho para oportunidades de acumulação, correto? Outro indicador que está nos mostrando essa oportunidade de acumulação é o Fear and Greed Index, que está em 41. Apesar de eu realmente gostar, alguns dias atrás, dele estar mais abaixo, né, quando ele estava lá nos 8.900, acabou que ele caiu de novo para essa região dos 40 e está nos 41, o que mostra medo, tá? Com esse aumento do preço de hoje, o que a gente não quer ver aqui é um salto disso aqui para neutro, ou um salto para 47, 48, igual, por exemplo, a gente teve aqui no dia 24 de junho, tá? Quando o preço aumentou, o Crypto Fear pulou dos 41 até os 50. Então, fica de olho. Se a gente continuar em medo aí, próximo aos 40, 43, eu acho que vai ser um bom sinal aí para o preço, correto? Então, investidores, resumindo, né? Eu acho que, tecnicamente, o Bitcoin em tempos gráficos maiores ainda pede um pouco mais de cautela pra gente, ainda mais levando em conta a conjuntura econômica mundial e essa correlação do Bitcoin com o preço, com o S&P, né? E tempos gráficos menores já mostram uma perspectiva um pouco mais positiva, que podem ser oportunidades de day trade aí para quem tiver interessado, correto? Já os indicadores de sentimento, no curto prazo, eles mostram pra gente que a gente vai ter muita dificuldade em passar essas regiões aí, acima dos pontos que a gente está agora, acima de 9.200, 9.300, 9.400. Também nos mostram que essa subida foi uma subida um pouco perigosa, que estopou e liquidou muitas pessoas. E, por fim, eu queria mostrar um último indicador para vocês aqui, que é o Cumulative Volume Delta, que também é um indicador de sentimento que pega pra gente o volume acumulado de compras e vendas a mercado, tá bom? Esse é um indicador que eu também uso para ver se a maior probabilidade em uma consolidação está sendo de acumulação ou distribuição. Numa acumulação, a gente sempre quer ver mais pessoas vendendo a mercado. Por quê? Porque tipicamente as sardinhas vendem a mercado e as instituições deixam as ordens posicionadas para comprar. A mesma coisa o contrário, né? Quando o preço, o CVD, que é essa linha verde aqui, ele sobe muito, ele nos mostra que muitas pessoas estão comprando a mercado. Isso é um sinal que muitas instituições provavelmente estão posicionando ordens de venda e sendo executadas, tá? Então, esse indicador e essa divergência muito clara dele aqui, com o preço em consolidação e o indicador subindo, me mostra um mau sinal pela análise de sentimento. Me mostra que tem mais pessoas comprando do que vendendo ao mercado nessa consolidação. E como tipicamente quem compra a mercado é sardinha, não sempre, né? Mas na maioria das vezes, isso é um mau sinal pela análise de sentimento. Um sinal que me deixa preocupado. Por exemplo, se o Bitcoin for ter um movimento muito volátil, ele pode cair muito para estopar esse tanto de compra que a gente teve nesse último mês. Correto, investidores? Então, sim, eu sei.
O Bitcoin está bem indeciso aí, diferentes tempos gráficos falando diferentes coisas, diferentes indicadores falando diferentes oportunidades e diferentes riscos. Então, realmente, essa conjuntura me mostra que a gente deve ser um pouco mais conservador nesse momento e tentar fazer movimentos aí um pouco mais rápidos, tá? Como eu disse, eu não vejo oportunidades aqui de swing trade, mas vejo sim oportunidades de day trade para quem está pensando aí em operar o Bitcoin. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.